Hoje é quinta-feira, dia 14 de fevereiro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Apple Vídeos, CPF, dependência digital e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Uma coisa legal pra lembrar é que com o possível novo decreto a ser assinado pelo presidente unificando o acesso, você vai levantar a quantidade de pontos que você tem na carteira, aquilo que de repente você precisava da tua carteira de habilitação, agora você vai conseguir fazer com o teu CPF. Isso significa que o CPF passa a ganhar importância, então seja mais seletivo ainda em isso que é o curioso, né? CPF na nota, você são aquelas informações pseudo secretas. No Banco Inter, dentro da plataforma, você podia descobrir o CPF dos correntistas. Fica atento, muito cuidado. Outra dica também, sempre que você for comprar alguma coisa, parece óbvio, mas pesquisa o preço. Você já deve fazer isso para coisas offline e aqui no caso são coisas online. Você vai comprar no aplicativo, mas tem como comprar no site. De repente no site é mais barato porque não tem que pagar os 30% da Apple. De repente no Android é mais barato. Pesquisa sempre. É um filme que você quer comprar, ou um livro, pesquisa nas plataformas. Quanto é que tá o livro na Amazon, falando especificamente de livros digitais, e na Apple, quanto é que tá? Na Google Play, Playbooks, quanto? Filmes, tudo. Pesquisa sempre. Notícias. Cocatec. Falando de zelo, mais dados circulando pela internet, 600 milhões de credenciais de diversos serviços. Chega num ponto que não tem como você gerenciar. Daí a importância. Muita gente pergunta, poxa vida, por que vou pagar pelo OnePassword? É um serviço caro. O nativo faz a mesma coisa. Não faz. Por exemplo, no OnePassword ele fica monitorando esses vazamentos. Tem outras soluções. O aplicativo do Have I Been Found também fica monitorando para você. Só que quando você tem uma solução de senhas, vai verificar os serviços, verificar, de repente você tem e-mails diferentes, não é um único e-mail, não é uma única credencial para você acessar os serviços. Ele vasculha a credencial, ele pega a tua senha, cruza a tua senha com as senhas vazadas. Peraí, deixa eu ver se essa senha daqui já tá dentro do banco de dados. Porque se eu sou um hacker, o que eu vou fazer? Peraí, quais são as senhas mais usadas? Quais são as senhas vazadas? Tende a ser repetido. Então, ao invés de eu gerar senhas aleatórias, fazer uma força bruta burra, entre aspas, eu vou pegar como um dicionário, vou usar como referências essas senhas e vou tentar invadir. Naquela treta da Yellow em Vila Velha, a Yellow falou, quer saber? Eu vou sair daqui de Vila Velha, vou ficar só aqui na capital, ficar em Vitória. Fiz tudo aqui direitinho, a prefeitura tá enchendo a minha paciência, tchau. Esquecendo aquela coisa se pediu permissão ou não, se a prefeitura tá de implicância ou não. É aquilo de faz, né? Pede desculpa ao invés de pedir permissão. Feliz ou infelizmente, as coisas não evoluem numa lógica sendo decidida numa mesa com todo mundo conversando. As coisas evoluem na rua, sendo testadas, e caminhos surgem nesses testes que acontecem na rua e depois se pavimentam os caminhos que foram descobertos. Carro autônomo tá acontecendo exatamente isso. Verdade que a gente não sabe para onde vai. Você tem o fator humano, que é o grande... Você tem diversos desafios. Você tem a questão do direito, né? Imagina dois carros autoguiados e eles se chocam, eles batem entre si. Quem é o culpado? Os dois são autônomos, Como é que é o motorista? É o fabricante, é do programador que fez o software. Você tem um outro problema clássico que a gente ainda não tratou disso, que é a questão da conexão. Carro autônomo precisa, daí a importância do 5G, a gente precisa de conexão 100% do tempo. A gente tem essa cobertura nas ruas, falando a nível mundial, não tem essa infraestrutura ainda. E fora isso, você ainda tem o pedestre, que é o aleatório na história, que tem que ser protegido. Carro autônomo funciona muito legal na CNTP, funciona no mundo perfeito, mas a transição de um momento para outro vai ser complicado. Talvez a gente opte, talvez a gente decida. Imagina, você cria uma estrada aérea, drones, a gente passa a fazer toda essa parte autônoma aérea, até uma determinada altura fica liberado. As ruas, como hoje a gente conhece, ficam para os carros tradicionais, os carros não autônomos. Você cria ruas e estradas específicas para os carros autônomos. E aí, a partir de uma determinada altura, aí helicóptero, aviões, sei lá, ideias
ideias. Hoje a gente tem acesso à informação e tá aí os fake news, né? O que é o fake news senão a nossa incapacidade de lidar com excesso de informação? Hoje a gente, qualquer coisinha, vai no Google, quer dizer, tem gente que não vai, né? Mas enfim, deveria ir no Google, mas a gente se esquece que o Google não é a resposta. Google é subsídio para você montar a sua resposta. A gente acabou virando propagador. Na história da humanidade, a gente nunca teve o poder sendo dado diretamente para os jovens. Você tinha um preparo desse jovem, seja por trabalho, seja na faculdade, e aí vinha uma nova tecnologia, se colocava na mão desse jovem já preparado a tecnologia, porque era caro, precisava de dinheiro, e nessa os jovens superavam os mais antigos. Chegou laparoscopia, começou na faculdade. Os melhores de laparoscopia não eram os cirurgiões velhões, era aquela galera que estava saindo da faculdade, tinha até uma certa familiaridade com videogame, suplantaram os cirurgiões tradicionais, embora tenha mercado para todo mundo. Isso aqui é só um exemplo. E hoje, como a tecnologia está acessível, barata, isso está indo direto na mão do jovem, na mão das crianças, que usam as tecnologias muito melhor do que nós. Não estou dizendo que a culpa da fake news seja da criançada, não, mas é como a gente está vivendo um momento bem doido. A gente está nessa coisa de rede social, de tempo de tela, de esse detox digital, que parece não tá funcionando, talvez até por isso que a indústria tenha feito isso. Legal, aqui tem o relatório, mas depende da pessoa impor os limites, e a galera não impõe os limites. Trabalha com a nossa ansiedade, tem um problema gigantesco quando a coisa opera em cima da ansiedade, porque o mesmo mecanismo da ansiedade é o mecanismo dentro do nosso cérebro, é um mecanismo de concentração. Você não consegue se concentrar estando ansioso, ou é um ou é outro. Então você tem uma galera que não consegue ler um livro porque perde atenção, fica zapeando entre as coisas como se fosse uma TV. Até o momento atual, o processo de educação era humano a ser humano. Você se conectava no ser humano, você ficava olhando para o ser humano. E hoje a educação é esse excesso de informação, ansiedade para tudo quanto é lado. A gente não consegue mais estabelecer contato humano, ler as expressões humanas. Muitos dos comportamentos, entre aspas, autistas, não são de fundo cerebral. É falta de treino. Olha o pandemônio que a gente está vivendo. Mudança da relação de poder entre pais e filhos, esse choque de gerações, com o poder sendo entregue para as crianças diretamente. A gente sabe que a evolução não é quem é mais esperto, é poder de adaptação. E criança jovem tem uma neuroplasticidade, né? Não precisa nem falar. Então vai se adaptar, a gente vai sobreviver, o mundo não vai acabar. A história se repete mais do que a gente gostaria. A gente vê essas comunidades no Facebook, pessoas que a gente não conhece, né? Qual o caráter de alguém lá no grupo do Facebook? Você não sabe, não tem como saber. Parece uma aberração quando a gente olha assim, só que sempre foi assim ao longo da história. A gente se identifica com times, com religiões, cria uma grande massa amorfa, seja online ou offline, e a gente é aquela falsa sensação de amizade. Conhece, mas não conhece. Conhece, mas não sabe quem é. Lida com isso. E falando de grupo, coisa bacana chegando no WhatsApp sendo testado. Você vai escolher se as pessoas vão poder te colocar nos grupos ou não. Até que enfim, né? Isso é uma coisa boa. Às vezes te colocam no grupo da família, você fica meio sem jeito de sair, aí coloca no mudo, né? Fica com o grupo no mudo. Falando de Facebook, nessa quarta-feira chegou AdsBreak, que é a plataforma de anúncios em vídeo, bem parecido com o YouTube. Você, produtor de conteúdo, você diz, eu quero um vídeo, tem as regrinhas, você tem que ter 10 mil seguidores, ou então o vídeo de pelo menos 3 minutos tem que ter 30 mil visualizações de 1 minuto. Aí ele é um candidato a receber um anúncio. O criador de conteúdo fica com 55% e o Facebook 45% da receita do anúncio. Bem parecido, forçando aqui uma barra, com o Apple News. Não é 50-50? Não tem tanta diferença assim, de 55 para 45, e acaba, no final das contas, o jornal revista sendo o produtor de conteúdo, né, e a Apple, entre aspas, fazendo vezes de Facebook /anunciante, já que é um modelo de assinatura. Outra coisa que o WhatsApp está testando aqui no Brasil é nos status você ter algoritmo, no sentido de interesse, de relevância. Hoje os status são exibidos através de tempo, uma linha cronológica. Quem foi postado por último aparece primeiro e você vai navegando por essa timeline. A ideia é, não, peraí, você avançou, isso aqui te interessa ou não te interessa? Passa a ter ser meio, né, Facebook, né? Então, nada mais natural do que você ter algoritmo, ainda mais considerando que você tem um baixo engajamento no status, nos stories do WhatsApp, ainda que seja o maior acesso. São 450 milhões de usuários. E se eu te falar a história de um presidente que tem um telefone seguro, mas não usa, o seguro também é assim, mas que não usa o telefone seguro, usa um telefone comum, porque o telefone seguro não tem Twitter e o canal oficial de comunicação do governo é o Twitter. A comunicação com os secretários, ministros, é
através de WhatsApp, e o WhatsApp também não pega no telefone seguro. Você lembrou de quem? Trump? Também, provavelmente. Não sei se ele vai usar o WhatsApp, mas no caso aqui é o nosso presidente Jair Bolsonaro, optando pela simplicidade, né? Ignorando protocolos de segurança. A gente teve o caso, né, da Dilma, que foi grampeada pelos americanos, ficou chateado, pô, me grampearam, não faça isso. Óbvio que, né, grampear é errado, mas eles não vão parar, né? A espionagem vai continuar sendo feita. Torço pra pelo menos não ser um telefone padrãozão, né? Que seja um telefone mais ou menos configurado para dar um pouquinho mais de segurança. Instagram, para finalizar essa parte de redes sociais, fez um corte de contas, né? Muitas contas com milhões de seguidores. Perderam trocentos por causa dos bots, eliminaram os bots aí, né? Reduziu o número de seguidores. De Apple, serviço de vídeos, como comentei ontem, pintando em abril, no máximo maio, sendo anunciado sim no dia 25 de março. Tinha essa dúvida, mas a Apple tá convidando pro dia 25 trocentas celebridades de Hollywood. J.J. Abrams, a Witherspoon, aí, né, já pode também lavrar o alto da chegada do Apple Video. Sobre aquele aplicativo da Arábia Saudita, permissão, né, da mulher. Então o Timóteo falou, vou dar uma olhada aqui. Ele falou, ainda não tô sabendo de nada, mas vou dar uma olhada. Timóteo que entrou pro conselho do Trump junto de outros 20 e tantos CEOs nessa coisa de automação da força de trabalho. Vale lembrar que quem mais foca na automação da força de trabalho é a China. 30% a 40% dos robôs estão indo trabalhar na China. China que é a fábrica do mundo, produz tudo para todo mundo e também é uma grande consumidora. No caso específico do Brasil, 20% e 30% das nossas exportações vão para a China. Mas qual que o Timóteo, falando de automação, ele nem consegue resolver lá o carro autônomo que desarma, o software desarma. Então, olhando os dados, foram coisa de 37, vamos arredondar, 36 mil vezes que desarmou e 24 mil milhas andadas. Dá, se eu fizer as contas certas aqui, a cada 0,75 milha, a cada 1 quilômetro desarmava. Esse é o número total, não existe um padrão nos relatórios. Se você esmiuçar, foram 28 onde você tinha a chance real de um acidente. Então, né, para 24 mil milhas, talvez esteja ok. O sistema, ele passa o controle quando ele não consegue entender, né? Aí é bem a Siri mesmo, né? Quando não consegue entender as coisas. Quando ele não consegue fazer um mapeamento, ele se perde. Não, peraí, deu pane aqui, tô perdido, eu não consigo identificar os objetos. E aí passa pro monitor motorista. Apple hoje tem coisa de 60 carros autônomos, né, fazendo os testes. O que mais que a gente pode falar de Apple? Falha no macOS. O aplicativo consegue, sem a devida permissão, pegar o histórico de navegação. Aquela empresa processou a Samsung por causa do USB, tá processando, Patent Troll, processando também a Apple. Não é mais um motivo para Apple tirar as portas, porque tá na ponta USB. Se você usar a recarga Ti, acaba que o Ti, né, vai estar conectado numa USB no final das contas. Mas, né, vai. Aproveita. De Google, o Android Things, que era um Android para internet das coisas, não tem mais o foco em internet das coisas. Google falou, vamos, né, centrar aqui as coisas. Meu foco a partir de agora vai ser nos alto-falantes espertos e nas telinhas. Também tá rolando um papo que esse ano chega o tal do Pixel Watch. Curioso você ver a Apple aí na sua 4ª geração já de Apple Watch. E tudo bem, tem o Android Wear, mas como essa questão de saúde pro Google tá atrasada. O que mais no universo Android? O Mi 9, que vem com câmera tripla, vai ser anunciado quando? Eu sei, Coca, MWC. Não, melhor ainda. Vai ser anunciado no dia 20 de fevereiro, mesmo dia do S10 da Samsung. Rola também um boato de que a gente teria um Pixel 3 esse ano, com preço mais acessível, mais baratinho. Isso é interessante porque, né, os smartphones hoje girando no patamar de milão. A previsão para esse ano é que o preço suba mais ainda, a gente tem um aumento na casa de 20%, até porque é o mesmo discurso que a Apple apresentou ano passado no iPhone XS. Os aparelhos estão durando mais, tempo de média de troca, né, 4 anos, vai bater 4 anos e meio. A indústria reage, né, aumentando o preço. Dá um migué, uma cortininha de fumaça, fala que é melhor que tudo, aumenta o preço. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Activision Blizzard, sim, mandou quase 800 funcionários embora, coisa de 8% da sua força de trabalho. Netflix anda anotando o que a gente já sabia, né? Netflix te monitora por completo. E em função da GDPR, a gente pode saber o que as empresas sabem da gente. Tem que perguntar direitinho e tal, ser bem específico. E as respostas que a gente deu, as escolhas, o caminho que a gente fez no Bandersnatch, tá salvo lá na Netflix e não tá anonimizado. Eles poderiam coletar esses dados, anonimizar, fica lá num bancão, ninguém consegue. Eu tenho uma estatística, eu sei o que a galera mais escolheu, mas eu não consigo vincular a uma pessoa. Mas se voltou no relatório, tá vinculado. Num primeiro momento não parece
parece ser lá muito assustador, mas e aí, né? O que esses dados dizem? O que pode ser extraído desses dados? Afinal, né, e para finalizar, é por isso que a previsão é que a Netflix daqui a 10 anos tenha 335 milhões de usuários, mais do que dobre o seu número de usuários, que hoje são 148 milhões. Padrão rede social, porém, lembre, é rede social paga. E assim, curioso sobre a Campus Party, parece que esse ano tá legal. Se você tá na Campus Party, manda um pio, manda um direct pra saber se você tá gostando, que eu tô curioso. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Coca-Tech.